Fala galera, tudo beleza, rapaziada? Vamos para mais um cortezinho aqui do nosso canal secundário, nosso canal do Corinthians. Você já vai chegar amassando o dedo no like para nos fortalecer, para dar aquela fortalecida aí pro canal, né, galera? Já chega amassando o dedo no like. Vamos ver aí o que os comentaristas, jornalistas têm a falar sobre a vitória heróica de ontem do Timão na Conmebol Libertadores, que humilhou o Boca Juniors em plena La Bombonera. Ah, mas humilhou como? Passou no espelho. Mano, classificou o segundo time a se classificar, a eliminar o Boca Juniors na Bombonera é humilhante para os caras, porque os caras estavam com a maior soberba, já estava se dando como classificado. Então o Timão foi lá e humilhou o Boca Juniors com o sub-12, né? Ah, mas não estava tão sub-12, mas vamos falar que estava todo mundo de sub-12 ali. Timão foi lá e passou por cima. Passou por cima não, foi nos pênaltis. Passou por cima porque foi classificado. Galera, créditos, canal Gazeta Esportiva. Vamos assistir o vídeo, galera. Não tenho a menor dúvida. E olha que ontem ele ainda deu 2 falhadas no primeiro tempo. Raramente ele falha, mas falhou na saída. Só que foi o nome do jogo, a liderança dele, o comportamento dele. Ele fez parte daquele time de 2012. Eu lembro do Maradona falando, pô, tem um goleiro de quase 2 metros de altura, gigante. Ou seja, o Cássio já assombra a torcida do Boca há pelo menos uma década. Nunca mais vão esquecer o Cássio. Não tem como, já não esqueceu de 2012 e não vão esquecer agora. E olha que do outro lado, o Rossi tem um aproveitamento até melhor que o Cássio em cobrança de pênalti. Mas ele não é monstro. O Cássio é um O monstro. Rossi tem 40% de aproveitamento para pegar pênalti. O Cássio tinha 28 até o dia da partida. Mas enfim, foi o Cássio, a gente pode falar sobre o jogo depois, falar do Cássio, mas o Cássio, sem dúvida, foi o herói do jogo e é o herói do Corinthians. É o maior herói da história do Corinthians, Chico? Deixa eu arrumar aqui a Olha, bandeira vou dizer uma coisa para você, Michele, numa boa, eu concordo com o Celso. Eu até hoje tinha na minha cabeça muito fixada, né, a imagem do Gilmar dos Santos Neves. Então eu achava que o Gilmar dos Santos Neves era e foi, ou teria sido o maior goleiro da história do Corinthians. Mas depois de ontem eu mudei. Mudou? Vou pedir licença para a memória do Gilmar, para a família do Gilmar dos Santos Neves, principalmente o filho dele, que é meu parceiro. E vou dizer o seguinte, o maior goleiro da história do Corinthians é o Cássio. Depois de ontem, sem dúvida nenhuma. Que há 10 anos o Cássio vem fazendo um milagre atrás do outro, segurando as pontas do Corinthians. E ontem ele assume de vez a condição de ídolo. Ele hoje é, sim, o maior ídolo da história do Corinthians. Ele superou o Rivelino? Superou. Ele superou o Sócrates? Superou. Ele está indo, talvez, para o 10º título conquistado pelo Corinthians. Quer dizer, é uma coisa inédita. Nenhum goleiro conseguiu isso na história do Corinthians. E espero que ele fique aí até o fim da carreira e depois seja até aproveitado na comissão técnica. O Cássio que tem que fazer escola, ele está fazendo uma escola no Corinthians. Ô, Chico, mas você acha que ele superou o Marcelinho Carioca como herói, assim, do Corinthians? Ah, superou. Superou porque o Marcelinho Carioca, quando teve a chance de conquistar a Libertadores da América, né, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu conquistar a Libertadores da América, que é o título que faltou para o Marcelinho Carioca. Agora, o Cássio não. O Cássio, sendo goleiro, é difícil um goleiro entrar para a história do clube. Se destacar tanto Ó, assim. o Marcos, pelo Palmeiras, o Rogério Ceni pelo Corinthians. Pelo São Paulo. Desculpa, pelo São Paulo, que eu me lembro que ele fez o 100º gol contra o Corinthians, né? E agora o Cássio, né? Não tem como. Né? Você conta nos dedos. O Tafarel, quando jogava pela seleção brasileira, né? São caras que marcam demais. E o Cássio agora identificadíssimo com o Corinthians e agora, para sempre, ele entrou para a história. Não tem jeito. Tem que fazer uma estátua do Cássio Sobre lá. o jogo a gente fala depois? Enfim, falamos depois. É pra falar do depois, jogo? né, Calhó? Depois do jogo a gente fala, né? Eu queria falar rapidinho do jogo, porque tem que falar. É um Corinthians que foi para lá todo remendado. Foi. Sabe, o Vitor Pereira fez o que dava, segurar o time, segurar o 0-0, levar a decisão para os pênaltis. Vitor Pereira tem muito nessa vitória. Tem muito nessa vitória. Corrigiu o que estava errado. O Rafael Ramos foi mal ontem. João Vitor, infelizmente, se machucou, mas também estava muito mal. Ou seja, deu tudo certo pro Corinthians ontem. Sabe, deu tudo certo. O Benedetto ajudou muito. Benedetto ajudou, o Gil entrou quando tinha que entrar, sabe? Então... Perdeu 2 pênaltis e 2 gols, o Benedetto. Exato. Roger Guedes bateu um pênalti maravilhoso. Fez uma partida apagada, mas na hora do pênalti... Na hora do pênalti fez o que tinha que fazer. E só uma coisinha que eu quero dizer. Olha, se o Corinthians estivesse ontem em campo, o Renato Augusto e no ataque o Jô, quando no segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo, o Boca pregou, o Boca caiu, não aguentava mais correr em campo, não aguentava fazer mais nada. Então, é verdade que ele ameaçou o Corinthians. O que o Vitor Pereira fez? Montou um 4-3-3. E o 4-3-3 do Corinthians, se tivesse um cara de qualidade no meio campo e tivesse o Jô... O Yuri lá que vai chegar. Agora sim, agora vão vir os reforços, né? Vai ser diferente. A próxima fase da Libertadores, o Corinthians vai disputar com um elenco mais ou Aí pelo menos um lúcido, né? Um lúcido que viu, que eu vi, né? Porque o Vitor Pereira montou o time para isso.
menos forte. Aliás, ele viu o jogo animado, estava Exatamente. empolgado, né? Então é isso. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Tá vendo? Ontem você me cobrou boas notícias. Hoje o que não falta aqui no programa são boas notícias sobre o Corinthians. Depois da classificação heróica do Timão sobre o Boca Juniors, é apenas o primeiro clube, depois do Santos do Pelé, a eliminar o Boca lá na Bombonera. Enfim, o Vitor Pereira falou sobre esse momento e falou muito sobre essa questão dos desfalques do Corinthians para essa partida. Eu sei, você quer ver... A dificuldade, não nos justificamos nas dificuldades, chegamos aqui e competimos até o último minuto, mesmo nos penaltis, que foram difíceis também, a sequência de penaltis, mas vamos daqui com uma vitória justa e agradecemos muito o apoio da nossa torcida, de toda a gente que aqui veio e que nos apoiou do princípio ao fim, para os que ficaram no Brasil, para todos os torcedores corintianos, o nosso agradecimento e esta vitória que vai ficar no registro na história do Corinthians. Bom, quem também falou foi o goleiro Cássio, né, que ontem pegou 2 pênaltis mais uma vez. 10 anos e um dia depois de ser campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012, o Cássio voltou a brilhar, dessa vez na Bombonera, acabou pegando 2 pênaltis, sendo decisivo. Estamos aí discutindo se ele é o maior da história do Corinthians, o maior ídolo. Vamos ouvir então o goleiro do Corinthians. Feliz por esse resultado, feliz por estar vestindo essa camisa. Eu acho que esses momentos, não somente de classificação, mas você pode disputar a Libertadores quando uma grande equipe, você conseguir uma classificação aqui dentro, que eu não me recordo uma equipe brasileira, acho que na época do Pelé só conseguiu a classificação, o último brasileiro que veio aqui conseguiu a classificação aqui. Então isso é histórico, isso é legal fazer parte dessa história, olhar para trás e ver que construiu uma história e já veio aqui. Eu lembro a primeira vez que eu vim jogar na Bombonera, que é um estádio mítico, mundialmente conhecido, um estádio onde a atmosfera como a gente fala, hostil, a torcida apoia o time o tempo todo. Então, você fazer parte dessa partida, agradecer meus companheiros, agradecer a todo mundo, porque creio que você olha e olha os números e olha tanto tempo que está no clube, ninguém chega a lugar algum sozinho. E outro assunto que também gerou muita repercussão ontem foi a questão do VAR, né? A Conmebol, ela liberou aquele vídeo do VAR para explicar por que da marcação de pênalti para o Boca Juniors. Ficou faltando o vídeo do porquê não a marcação do pênalti sobre o Piton. Não houve nenhum vídeo divulgado, pelo menos por enquanto, que explique por que aquele pênalti do Piton não foi marcado. Mas no áudio, no vídeo e no áudio divulgados pela Conmebol, mostram o árbitro uruguaio Andrés Matonti dizendo o seguinte, abre aspas para ele: eu vejo um contato do braço na cara, não vejo um movimento adicional para vermelho. É uma ação de jogo que pega na cara. Vou assinalar pênalti e dar cartão amarelo. Foi assim que o árbitro do jogo interpretou o lance do Raul Gustavo, no lance que o Benedetto acabou chutando na trave. Aí eu passo a bola para vocês discutirem. Acertou ou errou o árbitro? E daqui a pouco eu volto para falar do futuro, para falar das quartas de final da Libertadores, Michele. Salazar, acertou? Não, acertou. Para mim ficou Né? claro. Acertou Ele também, sobe também e ele deixa o cotovelo. Não adianta. Pode ser um movimento natural, mas ele faz o movimento antes mesmo de tocar na bola. Então, para mim, um pênalti incontestável. Assim, no meu entender, houve um pênalti em cima do Piton, mas houve um pênalti também para o Boca na sequência que o árbitro não marcou. Que foi do Cantígio, né? Exato. Então, para mim, ficou tudo dentro da normalidade. Foi a lei da compensação, né? Isso aí. Aqui que não está na regra, mas existe na cabeça de todo juiz e agora também de quem está lá E no o amarelo VAR, né? também foi justo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O que o Raul Gustavo faz de pênalti é um negócio impressionante. Ele está me lembrando do Marinho. Lembra do Marinho, o zagueiro? Sim. Que o Marinho era um bolão, jogava muito bem, mas todo jogo ele dava azar e fazia um gol contra. É um negócio impressionante. Até que ele se ajustou ali, acabou ficando no Corinthians, nem sei se foi campeão paulista, acho que deve até ter sido. Bom, galera, é isso aí. Você que chegou até aqui e não deixou seu like, dá essa moral aí, galera. Dá o like. Tô pedindo muito like porque as atualizações da plataforma agora, ela pede, né, que os usuários deixem um like, cara, para ela entender que você tá gostando do conteúdo. E se você chegou até aqui, é óbvio que você gostou do conteúdo, né? Cara, eu gostei muito desse cidadão aí. Ele foi bem lúcido, né? Ele falou o que eu falei em outros vídeos aí, né? Desse ou do outro canal que eu tenho. Que a proposta do Corinthians foi ir lá para dificultar a vida do Boca, né? E outros comentaristas falando que o Corinthians foi lá e não jogou nada. Cara, como que esses caras queriam que o Corinthians fosse lá e jogasse? O Corinthians tinha que ir lá e classificar. E foi lá e classificou. Os comentaristas, desde o começo da temporada que o Vitor Pereira assumiu, eles menosprezam, cara, o que o Corinthians vem fazendo até aqui, sem ter o elenco que os outros clubes têm, né? O Corinthians não tem um elenco bom, tem, mas a maioria tá todo mundo machucado, né? Mas mesmo com o elenco melhor do Corinthians aí,
ainda não é um elenco à altura do elenco dos seus rivais direto ali, que é o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, o elenco do Galo. O Corinthians ficou aí algumas rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse um elenco, né, mais ou menos para suprir ali, o Corinthians ainda seria líder, né? Se o Corinthians vencesse o Fluminense, vencesse alguns jogos que perdeu só porque não tinha jogadores, cara. Essa é uma coisa que dá mais tristeza. O Corinthians só não é líder porque não tinha jogadores à altura do seu elenco titular para jogar, né? E aí acabou empatando ou perdendo aí o jogo que perdeu para o Fluminense, o jogo que empatou com o Santos, né? Dentro de casa. Cara, ali era 3 pontos e o Corinthians podia estar na liderança de boa hoje. Mas muitos comentaristas preferem falar que o Corinthians está com sorte, né? Tem que reconhecer, né, cara? Não tem tanta sorte assim em pontos corridos, em futebol, não tem tanta sorte. Você pode levar sorte em pênalti, né? Em Copa, você pode fazer algum esquema ali, mas nem não é tanta sorte assim, não. O Corinthians não está aí à toa. Se melhorar mais esse elenco aí, o Corinthians pode sim brigar por vários títulos esse ano, né, galera? Ainda pode vencer a Libertadores, mas precisa ter jogadores. Vamos ser bem realistas. Se não tiver jogadores à altura para substituir aqueles jogadores que são chamados de jogadores titulares, a corda vai arrebentar uma hora, né? O Corinthians conseguiu passar na Libertadores, mas foi muito mérito, né, da raça que os seus jogadores deixaram em campo, mérito do Vitor Pereira, de todo mundo, né? Porque foi um time muito arrebentado. E o Boca Juniors agora chore porque o Corinthians está nas quartas.